Bem-vindos a mais uma edição das Conversas com Sentido. Já há algum tempo que não havia mais uma ediçãozinha. Aqui estamos nós hoje para abordar um tema que me tem guiado nos últimos tempos, não só pela parte da programação neurolinguística, como usando essa preciosa ferramenta, praticar, facilitar as constelações familiares. Há uma situação extremamente interessante que algum dia discutia com alguém que também facilita as constelações, que há coisas das quais nós não podemos realmente fugir, se quisermos dizer assim, escapar ou alterar, porque são coisas que fazem parte do drama da nossa vida, da dinâmica da vida. E, portanto, temos que aceitar que aquela circunstância se repete na nossa vida por alguma razão que havemos de descobrir, principalmente quando nos sintonizarmos com aquilo que a vida pretende que nós encontremos e possamos aplicar na nossa vida. Ora bem, em termos de programação neurolinguística, o que eu aprendi e que eu ensino e proclamo é que eu sempre atrairei aquilo que eu me predestino, ou seja, aquilo que eu me programo. Quantas pessoas me chegam em estado de depressão último e que já não têm mais fé em nada? Porque quando estamos em depressão, significa sempre, eu costumo dizer, significa sempre o melhor momento da nossa vida. É claro que a pessoa está em depressão vai achar nos primeiros segundos que quem está louco é o facilitador ou o terapeuta, mas eu tenho cuidado imediatamente a sorrir e dizer, pronto, eu sei que isto parece loucura, mas o que eu quero dizer é que é nas depressões, nos momentos de depressão, em que a água do rio vai, porque é uma maré viva, portanto a água escoa toda, e portanto é um momento em que nós estamos a ver o leito do rio, as pedras, as areias, a lama. E é lógico que ninguém gosta de olhar para a lama, e é isso que nos faz sentir impotentes, e é como olhar para uma casa toda suja e dizer como é que eu agora vou limpar isto, não é? É lógico que se estamos de boa saúde, a todos os níveis, vamos dizer, bem, vou começar por um lado. Não me apetece nada, mas vou começar por um lado. Começando, entra em movimento as hormonas da atividade, que elas próprias por si vão continuar o estímulo que lhe está a ser dado inicialmente, e quando damos por isso estamos já mais ou menos influenciados por uma dinâmica que acaba por trazer o sucesso da limpeza dessa casa. E como começamos a ver aos poucos, paulatinamente, as coisas a serem organizadas e limpas, é aí que vamos encontrar a força para progredir e para até aumentar o nosso. Estou aqui com um probleminha de internet, aliás, por isso é que eu me atrasei um bocadinho. Vamos ver se eu consigo, de facto, fazer a ligação com o Wi-Fi que tenho ligado, que era para dar força a esta ligação, mas se calhar não vou conseguir agora. Vamos tentar continuar. Espero que o som esteja bem. Portanto, é preciso, de facto, começarmos a ver movimento, progresso naquilo que estamos a fazer, para que consigamos arranjar essa força suplementar de não só continuar, como ainda ter mais vontade de fazer melhor. Portanto, tudo isso são estímulos que são dados inicialmente pelo o arranque da atividade, que dá um estímulo tudo bem, obrigada, que dá um estímulo às hormonas responsáveis pela nossa melhor atividade. Portanto, tudo isto é um processo muito interessante do nosso cérebro, da nossa adrenalina, e que vai promovendo um bracinho de luz também, Zezinha. Um abraço de luz para todos os presentes e os que estão ausentes, mas que vão estar aqui a ouvir em diferido. Bom, então, portanto, nós, quando queremos realmente atrair algo na nossa vida,
o ideal é começar a programar. E mesmo que eu não sinta que aquilo ainda é verdade dentro de mim, o ideal é eu começar a criar essas afirmações positivas, sempre construídas no presente, como se eu já lá estivesse. E, portanto, isso vai induzir-me para essa realidade através da motivação. Portanto, eu estou-me a motivar, embora não sinta nada, isso vai começar a ser real porque está a ser gravado no subconsciente. Bom, então eu atraio aquilo que eu me programo, aquilo que eu me motivo, certo? Portanto, até aqui penso que não é nada de novo, mas é sempre bom reforçar, porque o que nós ouvimos todos os dias é exatamente o antagonismo disto, que são as notícias que são cada vez mais brutais, enfim, que é o estado em que o mundo neste momento está e que temos que continuar a pensar positivo para ajudar a dinâmica a dar a volta para um mundo mais real. É claro que tem que haver grandes convalescenças, mas é assim, faz parte do crescimento da imunidade do ser humano ter algumas crises para criar a imunidade a isso. O planeta Terra está neste momento exatamente a dar uma volta substancial que vai custar a muitos de nós, mas que temos que pensar sempre que é para melhor. Portanto, o que nós ouvimos na televisão, na rádio, nos jornais e até pelo vizinho que acabou de ver uma tal situação, seja lá qual for, puxa-nos para baixo. É lógico que ninguém gosta de ver ninguém sofrer, ninguém gosta de ver o perigo perto da porta, perto do pé e portanto, cria instabilidade. Ora, ao promover uma motivação positiva na minha vida, eu vou estar sempre com as minhas endorfinas regularizadas a um nível que me vai manter num patamar de construção e não de destruição. Porque sempre que eu nego a minha capacidade, eu estou-me a destruir um pouco, não é? Estou a abanar as estruturas. Sempre que eu não invisto em mim mesmo ou em mim mesma, é lógico que eu não estou a criar a abundância na minha vida, porque não estou a investir em mim, não é? Para haver abundância tem que haver investimento, eu tenho que investir em mim. Portanto, uma forma de atrair aquilo que eu mais quero é programar-me nesse sentido. Esse é o melhor investimento que podemos fazer na nossa vida, que é, primeiro, amarmos a nós próprios e só assim conseguir amar os outros. E depois, ao amar-me a mim própria, eu vou programar-me para algo que eu julgo e sinto ser o melhor para mim. Mesmo que eu possa estar ligeiramente errada, porque não é bem aquilo que me está destinado, sempre será algo que ainda é melhor do que aquilo que eu estava a pensar, que aquilo que eu me estava a programar, desde que eu me programo de uma forma positiva. Bom, então esta é a primeira parte da conversa, que vai ser breve, mas profunda. É a única coisa que eu posso manter. Portanto, eu atraio aquilo que eu me programo, aquilo que eu me motivo. Então, toca a motivar-nos e a programar-nos para coisas positivas. Vocês podem pensar ou sentir porque estão habituados a uma cultura negativista, principalmente no nosso país, em Portugal, que estamos a acordar substancialmente, mas que ainda tem raízes muito fortes. E não vamos pensar que as raízes são só as pessoas de uma idade mais avançada, porque às vezes as crianças nascem com uma força genética muito grande e às vezes são crianças e jovens que são mais negativos. Na generalidade, eles são os investidores, mas também existe nessa geração ou na geração intermédia muito negativismo. Portanto, é preciso também ser democrático nesse aspecto. A vida é muito democrática nesse aspecto, cada um atrai, portanto, o seu próprio karma, a sua própria experiência de vida e depois há que dar a volta a esse karma ou essa tendência de experiência para conseguir fazer melhor. Bom, ok. Agora, eu atraio aquilo que é um programa. E depois há algumas coisinhas, que não são tão pequeninas assim, que também me atraem e que parece me atraírem com alguma regularidade. Então, se eu tenho situações repetidas, rotineiras, que me atraem a elas de uma forma que me é aparentemente impossível fugir, é uma espécie de uma tendência que existe na minha vida
isso denuncia um quadro de Hi Jivan, sorry, I'm waving to you in an international language which is hi, but I'm talking in Portuguese for the Portuguese community. You're very welcome. Try to grab anything from my talk, but I'm sorry, this is the time for Portuguese. Nice to see you. E portanto, sempre que eu tenho um quadro que se repete na minha vida, para já é altamente constrangedor e cria uma espécie de um trauma, porque eu quero me libertar e aquilo são situações que estão ciclicamente a aparecer na minha vida. E às vezes não só na minha vida, como em familiares mais próximos ou até menos próximos. Os mais próximos é aqueles que a gente pode realmente perceber-se que a tendência é comum. Pois bem, estamos na presença de uma situação que as constelações familiares tratam, alertam, apresentam e tratam. E são o quê? São exatamente uma espécie de padrão comum, fiel, de uma família. São padrões, são traumas, são tendências que vêm de gerações, às vezes, muito lá para trás e que criam uma espécie de lealdade inconsciente. Portanto, eu não quero ser infeliz, eu quero atrair abundância, prosperidade, saúde e alguma sorte no meio disto tudo para que as coisas aconteçam no momento certo e para tornar as coisas mais mágicas, certo? Ora bem, olá Hilton, bem-vindo. Pois, mas às vezes, quando essa espécie de corrente cíclica aparece na minha vida, eu sinto que há qualquer coisa que me está sempre a cortar off da situação que eu mais quero, que eu mais me programo. Pois essa situação é quase seguramente um quadro desse tipo de lealdade inconsciente, como chama Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Ele designa como uma espécie de lealdade inconsciente. É como se nós tenhamos um padrão que viaja de geração para geração, enquanto não for resolvido, e de uma forma inconsciente. Então, esse padrão vai se repetindo de geração para geração e às vezes da forma mais fantasticamente idêntica, criando, claro, tensões, limitações, frustrações e até algum trauma, porque a pessoa sabe que está a fazer tudo certo e ainda assim as coisas repetem-se num sentido oposto. Pois, eu nesse caso aconselho a procurarem uma facilitadora de constelações familiares mais próximo de vós, para poderem realmente apresentar o vosso quadro familiar e depois, claro que é um grupo de pessoas que vieram para o mesmo num sentido comum, que é procurarem descobrir, alertar e ver mais claro padrões